Felipe, eu vi assim, que vários trabalhos seus, que eu vi, tem a participação da O2. Eu queria saber como que começou essa, não sei se é parceria lá do CEP, e da sua equipe, assim, se você tem sempre pessoas que você gosta de trabalhar com uma pessoa, gosta de chamar pessoas diferentes, como que isso se dá, assim, eu comecei a trabalhar na O2, eu não sou fixo da O2, eu dirigi publicidade por 2 anos na O2, em 2000 e 2001, então me afastei de publicidade já há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar na O2 ainda na faculdade, através de contato com uma pessoa que eu trabalhava no Timbu, conheci uma pessoa da O2, fazendo assistência de direção em direção de teste de elenco. Então eu era meio fixo fazendo direção de teste de elenco, ficava só fazendo teste de elenco. E aí nessa época o O2 começou a montar um departamento de cinema, eu conheci o Paulo Morelli, que era um dos sócios da O2, e eu ajudei com ele no primeiro planejamento desse departamento de cinema, nos projetos do Paulo. Aí comecei a dirigir um pouco de publicidade lá, e aí eu tinha filmado o Palíndromo desse jeito, foi completamente independente. Só que aí eu pedi para montar, na época você não montava em qualquer computador, eram máquinas meio poderosas, restritas por custo, né? Então eu usei um Ave emprestado para montar lá, quando eu mostrei para eles, todo mundo ficou super surpreso com o filme, achou que tinha que dar uma finalização classe A do filme, foi feito em 16, mas aí a gente fez a Super 35, através do processo digital, foi o primeiro filme de transfer digital do Brasil, o Palíndromo, porque o Estúdios Mega, que foi o primeiro que começou a fazer, aceitou fazer o filme por um preço reduzido em negociação com a O2 como um balão de ensaio para eles, era interessante, que era preto e branco e tal. Então a O2 encapou a finalização, investiu na finalização, aí eu comecei a dirigir publicidade lá. E aí meu segundo curta, meu curta seguinte já foi feito totalmente lá dentro. E aí juntou com a publicidade, e aí o Fernando falou, quando você tiver o primeiro projeto longo, se quiser traz para cá. E eu comecei a desenvolver o projeto longa já para filmar lá. Meu longa seguinte, que espero ficar no ano que vem, é independente, é fora da O2. Eu quis fazer um filme menor, não por acaso, um filme com outro perfil de público, um pouco que eu estou pesquisando. Mas ao mesmo tempo eu estou de olho no projeto seguinte, esse daí. Seria o meu terceiro longa. Como eu falei, leva muito tempo para se inscrever, desenvolver um projeto. E eu descobri que é muito ruim você ter um projeto de longa, pelo menos na posição que eu estou hoje na minha vida, na minha carreira. Você tem um projeto de longa único, aí você pega, escreve, filma, capta, filma, monta. E aí você começa, qual é o próximo? A dinâmica não pode ser assim, porque senão ficou muito tempo de um filme outro. Então a minha intenção daqui para frente é ter filmes em diferentes estágios de desenvolvimento para diminuir o tempo entre um filme e outro, tentar fazer disso uma profissão. Então, meus próximos projetos são um projeto fora da O2, menor, independente, que está 70% financiado, e o seguinte, possivelmente com a O2, ainda não está confirmado, tem muitas coisas, mas que está em desenvolvimento em conjunto com a O2, que seria um filme para digamos 2012. Então eu tenho essa relação muito boa com eles. Mas só um adendo a isso, eu entrei na O2 realmente totalmente por baixo, assim, de estagiário, fazendo teste de elenco, então desmonta a questão de panelinha, é difícil. Eu não tinha, sabe, não sou de uma família, sou uma família abastada, classe média, mas não particularmente rica, uma família que não é do universo de muito dinheiro, de publicidade, assim. Não tive nenhum contato particular que cortou caminhos, foi pelo relação, trabalho depois do outro, um passo depois do outro, um curta depois do outro, um festival depois do outro, um prêmio depois do outro, um roteiro depois do outro. Para mim, o importante, antes de eu agora eu estou tentando viver prioritariamente de longas, fazendo algumas outras coisas, mas por muito tempo eu tinha transformado uma vida dupla, assim, eu trabalhava em alguma coisa ligado ao visual sempre, eu conseguia me sustentar como assistente, estagiário e tal, e em paralelo o meu lado pessoal autoral. E eu sempre, desde os 18 anos, eu sempre tive um projeto claro, assim,
um ou mais. Eu acho que você, tudo que eu já falei, você não pode reclamar que é difícil se você não tem projeto. Então, eu sempre, a minha vida, eu tive, mesmo com 2 projetos ao mesmo tempo, você sempre tem que ter uma coisa criativa sua, pessoal, que você está botando esforço, tem uma meta para quando chegar, botar uma outra e seguir andando. Só assim você chega em algum lugar, na minha impressão.